Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao terceiro webinar do ciclo de diálogos Brasil-Reino Unido sobre compras públicas de inovação. Eu sou a Beatriz Faria e serei a responsável por conduzir esse webinar. O evento conta com tradução simultânea e para acessar o idioma desejado, basta selecionar a opção Interpretation na barra inferior de sua tela. O ciclo de webinars é uma realização da Embaixada do Reino Unido no Brasil e tem como objetivo fomentar a troca de experiências e um diálogo construtivo entre o Reino Unido e o Brasil na agenda de compras públicas de inovação, estimulando oportunidades e parcerias que ajudem ambos os países a impulsionar a inovação e a garantir maior efetividade das políticas públicas para a sociedade. Gostaríamos de agradecer à BDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, e à Connected Place Catapult, nossos parceiros, e a todos os nossos apoiadores que participaram da organização desse evento. O terceiro webinar do ciclo, intitulado Startups e Pequenas e Médias Empresas trabalhando junto com governos locais para promover a inovação no setor público, conta com a participação de especialistas que compartilharão experiências do setor privado no desenvolvimento e entrega de soluções de inovação para governos locais. Iniciaremos agora as apresentações do webinar. Vocês que estão acompanhando a transmissão ao vivo poderão fazer as perguntas por meio do botão Q&A, Question and Answer, que aparece abaixo da tela de transmissão. Os palestrantes irão responder, na medida do possível, durante o debate. Lembrando que teremos, ao final, um espaço dedicado para perguntas e respostas no final de todas as apresentações. Nesse momento, eu convido o senhor Guilherme Domingues, diretor jurídico do Brasil Lab, para fazer sua apresentação. Olá, obrigado, Beatriz. Obrigado a todos que estão nos assistindo nesta manhã. Queria inicialmente agradecer a Cristina Rory pelo convite e ao pessoal do Consulado Britânico pela oportunidade da gente estar aqui essa manhã falando um pouquinho sobre o trabalho do Brasil Lab e também sobre esse tema de compras públicas de inovação, como é que essa agenda hoje está caminhando no Brasil do ponto de vista legal e o que a gente acha ainda que tem a ser construído nos próximos anos, ao longo do tempo, nesse tema também. Eu vou só compartilhar minha tela aqui com vocês, muito rapidamente. Eu tenho uma breve apresentação para contar para vocês que estão nos acompanhando o que é a trajetória do Brasil Lab, de que maneira ele se relaciona, essa trajetória, aliás, se relaciona com o tema de como as startups e as pequenas e médias empresas podem ajudar os governos locais a promover a inovação. Uma rápida apresentação: eu sou advogado, professor e empreendedor, tenho especialização e mestrado em Direito Administrativo pela PUC, sou professor de Direito Administrativo e Direito Digital da Faculdade de Direito da Universidade do Vale do Paraíba e sou um dos fundadores do Brasil Lab, junto com a Letícia Piccolotto Ferreira, além do diretor jurídico e do programa de aceleração de startups que o Brasil Lab desenvolve, e sou também fundador e diretor executivo do Instituto de Estudos em Liderança, Direito e Desenvolvimento, uma organização voltada à formação de lideranças públicas em carreiras jurídicas. O Brasil Lab é o primeiro hub GovTech do Brasil, ou seja, ele foi a primeira organização dedicada a conectar startups com governos que queriam promover a inovação por meio da transformação digital. Ele foi fundado em 2016 e nasceu com essa ideia de mapear quais eram os líderes públicos no Brasil, especialmente prefeitos e prefeitas, que queriam acelerar os seus processos de transformação digital e adotar abordagens inovadoras nas soluções dos problemas públicos que eles enfrentavam. Ao mesmo tempo, naquele momento que o Brasil Lab foi fundado, em 2016, a gente viveu uma grande crise de confiança, que em certa medida persiste até hoje, entre o setor público e o setor privado no Brasil. Quer dizer, por conta da Lava Jato e do que ela revelou, a gente via muitos escândalos de corrupção e um afastamento, principalmente desses novos negócios com base tecnológica, que são as startups, de tentar vender para governos ou estabelecer parcerias com os governos. Então a gente pensou de que maneira que a gente pode atuar como uma ponte, um conector para aproximar essas duas esferas e com isso fazer com que os governos do Brasil se beneficiassem do alto potencial empreendedor das nossas startups e pequenas e médias empresas. Foi com essa ideia então que foi fundado o Brasil Lab. Ele faz um programa de aceleração que é voltado para as chamadas GovTechs, ou seja, as startups que têm uma estratégia B2G, Business to Government. Ela pode já ter uma estratégia B2B ou B2C e quer passar a fazer uma venda para governo e desenvolve, então, essa sua solução B2G. Além de trabalhar essa vertente das GovTechs, como eu falava, a gente entende que os cidadãos no mundo inteiro, isso não é um privilégio, é uma prerrogativa só do Brasil, estão demandando mudança. E a partir do momento que a gente vive numa sociedade que você consegue pedir pizza, carro, comprar uma viagem, fazer tudo pelo seu celular, é evidente que o governo também tem que estar
acessível na palma da mão das pessoas. E é muito importante que a sociedade seja protagonista desse processo de transformação digital. Quer dizer, ele não pode ser feito só com base na experiência e nos anseios dos técnicos do governo ou das empresas que são grandes fornecedoras já para o governo, mas sim atendendo o que a sociedade deseja, e por isso a gente criou o Brasil Lab como uma ONG, quer dizer, uma associação da sociedade civil que pretende engajar a sociedade nessas pautas de transformação digital e, com isso, direcionar os esforços que são feitos pelo governo no Brasil inteiro. O nosso grande sonho é que a gente atinja aqui no Brasil um governo 100% digital. O Brasil, em nível federal, tem caminhado muito. Na semana passada, a OCDE divulgou o primeiro índice de governo digital feito pela organização. Ainda que o Brasil não seja parte da OCDE, ele teria ficado em 16º lugar, ou seja, ainda entre os 20 melhores países já de governo digital no Brasil, mas a meta tem que ser que o Brasil esteja no top 5, como, por exemplo, a Colômbia, um país vizinho que já está entre os 3 melhores países em governo digital do mundo. E para isso a gente acredita muito nesse formato de novas formas de colaboração, novas parcerias público-privadas. Ao longo desses 4 anos, o Brasil Lab já teve 6 turmas de aceleração, a gente está começando a 6ª turma agora, no contexto de uma força-tarefa de resposta à Covid-19 que nós montamos. Vão ser mais de 96 startups aceleradas quando a gente terminar esse ciclo, e 35% delas vendendo já hoje em bases regulares para governo. Evidente que a nossa aspiração seria que esse número fosse de 100%, mas um pouco do objetivo do tema desse painel hoje é falar por que isso não é 100% ou o que acontece. Nesse caso específico, a gente tem desde startups que participaram do programa, mas por diversos motivos acabaram não levando adiante a sua estratégia B2G, até outras que tentaram essa estratégia, mas ela não foi bem sucedida por conta das barreiras legais e culturais que são recorrentes nesse tema e acabaram encerrando as suas atividades. O nosso modelo, como eu falei, é de um hub de inovação, portanto, a gente atua como um conector entre o setor público e os empreendedores. Fazemos isso com apoio de uma série de patrocinadores que estão indicados aí na tela para vocês, e da mesma forma com outros parceiros que são instituições e organizações do terceiro setor, universidades, outras prefeituras e níveis de governo, think tanks mundiais, para conectar e trazer conhecimento para as startups que participam do nosso programa de aceleração. A gente tem uma rede hoje de 30 prefeituras parceiras. O que essas 30 prefeituras fazem? Elas são entidades públicas que estão abertas a testar, a fazer projetos piloto com as soluções que são aceleradas dentro do Brasil Lab. E a partir desse trabalho, para nossa alegria, a pauta GovTech ganhou muita relevância aqui no Brasil. A Letícia Piccolotto, fundadora do Brasil Lab, hoje tem um blog no UOL, a gente já teve matérias no Jornal Nacional, capa da Exame sobre o governo 4.0, enfim, foi uma agenda que de fato foi abraçada aqui no país. O nosso programa de aceleração ele está centrado em 3 grandes verticais, quer dizer, uma é de compras públicas e relações governamentais, que exatamente é a vertical que eu ministro dentro desse programa. A outra focada em experiência do usuário, porque a gente entende que todo startup que vende para governo tem um duplo desafio com relação ao tema de experiência do usuário. Por quê? Porque tem o cidadão que vai ser o usuário daquela solução na ponta final e também o órgão governamental que vai intermediar essa relação da startup ou da empresa com o cidadão. Portanto, ele tem que estar atento a esses 2 aspectos. E uma terceira vertical que é de impacto social, ou seja, a gente entende que todo negócio GovTech é também um negócio de impacto social, na medida que quando você lida com governos, você está lidando com escala e com o maior número possível de pessoas que são atendidas. Esses são os 3 grandes eixos do nosso programa de aceleração. Mas a partir do programa de aceleração, a gente verificou que não ia adiantar trabalhar só ao lado da oferta, ou seja, capacitar e qualificar as startups sobre como ela faz para estruturar o produto dela, de que maneira ela navega na legislação sobre compras públicas, mas a gente também começou a atuar na formação dos próprios servidores públicos e na conscientização de gestores públicos sobre a importância da pauta de inovação e governo por meio da transformação digital. Então, com isso, nós começamos a realizar uma série de eventos. O mais importante dele foi o GovTech Brasil em 2018, uma conferência internacional junto com o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Começamos a estabelecer parcerias internacionais, como hoje nós temos com o Banco de Desenvolvimento da América Latina, com o próprio Consulado Britânico, com o Public Tech Lab da Espanha, com o Brasil at Silicon Valley, no Vale do Silício, para conectar o ecossistema GovTech brasileiro com o que há de melhor no mundo e também mostrar para o mundo o que de melhor tem sido feito aqui no Brasil nessa pauta e nessa agenda. E também começamos esforços na área de advocacy, ou seja, a gente entendeu que essas barreiras, e principalmente as barreiras de legislação, e aí falando um pouquinho mais
do tema aqui do nosso webinar, que é essa questão do tema de compras públicas, existiam ainda ajustes que a nossa legislação precisava, principalmente porque a legislação brasileira de compras públicas é de 1993. Ela vem se modernizando, mas ainda precisa de alguns últimos ajustes, sobre os quais eu vou falar muito brevemente em seguida com vocês. Eu acho que assim, uma coisa que eu já gostaria de destacar é a primeira importância do trabalho que o Brasil Lab fez logo que ele nasceu foi, na verdade, despertar, quer dizer, gerar a awareness dos líderes públicos a respeito da importância e das possibilidades que as startups têm de soluções que eles mesmos, dentro dos seus governos, dos seus órgãos públicos, não teriam como desenvolver. Então, esse já foi um primeiro grande ganho do trabalho que a gente fez. O segundo agora está concentrado, de fato, na modernização do processo de legislação de compras públicas no Brasil. Como eu disse, a lei de licitações é de 1993, ela teve algumas autorizações. Nós temos uma lei de inovação tecnológica nacional que era de 2004, mas foi atualizada em 2016 e tem hoje 12 figuras de estímulo à inovação no setor privado por meio dos governos, e finalmente, mais recentemente, a lei das estatais, que é a lei das empresas públicas, que regula os processos de compras das empresas públicas. Tudo isso forma um tripé legislativo dentro do qual se constrói essa agenda de compras públicas para a inovação GovTech. O que a gente tem hoje que, além desse tripé legislativo que a gente está colocando aqui, é que se precisa construir uma última etapa, um último modelo, a partir da experiência que nós temos vivenciado com o Brasil Lab. Ou seja, o que a gente percebe é que muitas vezes, aliás, que a legislação brasileira não tem uma previsão de mecanismos de teste para soluções inovadoras. Então, quer dizer, ou o gestor já tem muito claro o que ele quer contratar e tem que fazer uma licitação diretamente, ou ele tem que usar outros artifícios legais, como, por exemplo, se conectar com alguma organização do terceiro setor para fazer, então, um acordo de cooperação técnica e aí conseguir rodar esse teste, porque o Marco Civil do terceiro setor permite esse tipo de teste. Agora, dentro da iniciativa privada e dos negócios públicos, das compras públicas feitas por governos, isso não pode acontecer. Nós tivemos uma avalanche de processos de testes, de eventos como o PitGov São Paulo. Vários órgãos públicos brasileiros começaram a adotar essa metodologia dos desafios, que é a metodologia que o Brasil Lab adota também. Nós todos os anos escolhemos as startups em cima de desafios temáticos que a gente faz a partir desse processo de escuta com líderes públicos, mas a verdade é que se você faz um teste hoje no Brasil, você não tem uma legislação que te autorize, a partir de um teste bem sucedido, fazer uma contratação direta dessa solução que foi bem sucedida. Alguns órgãos públicos, como eu disse, têm feito isso com base em poder regulamentar, com base em decretos, etc. e tal, mas ainda não de maneira mais assertiva. E a gente entende que isso agora está caminhando para acontecer por meio do Marco Legal de Startups e Empreendedorismo Inovador, que está em discussão no governo federal. O governo acabou apresentando essa proposta na última terça-feira. Eu tive a responsabilidade de coordenar o grupo de compras públicas que organizou esse debate em nível federal, mas, infelizmente, a proposta que acabou vindo não foi a que nós tínhamos sugerido, que era da criação de um termo de colaboração para teste de inovação, exatamente aproveitando toda a experiência que já tinha sido feita no Estado do Espírito Santo, no Estado de São Paulo, no município de São Paulo, com várias entidades que tinham dado essa metodologia de teste. Nós criamos uma sugestão de regulamentação a partir já das novas figuras previstas pela Lei de Inovação como possibilidades de colaboração público-privada. O governo acabou trazendo uma solução hoje, nesse projeto que foi apresentado, como eu disse ontem, no Congresso Nacional, que é um contrato de compra pública inovadora, que tenta, na verdade, criar uma nova modalidade de licitação, mas que também não recebeu um nome, traz algumas coisas da Lei 8666 e outras que ele pretende criar nessa lei do Marco Legal de Startups e Empreendedorismo Inovador. Então, a gente entende que não é ainda esse o caminho mais adequado, e eu vou deixar um pouco para aprofundar essas colocações, se a gente tiver tempo, na nossa fase de perguntas, para respeitar aqui o tempo que nos foi designado, mas eu acho que é importante que a sociedade brasileira, principalmente, esteja atenta a esse tema, porque agora o tema vai para o Congresso, também já tem um outro projeto que foi apresentado no Congresso Nacional por iniciativa do deputado federal Vinícius Poit, mas que no tema de compras públicas só falava de um critério de desempate, se tratasse de startups ou PMS, que a gente acha que também isso é muito tímido ainda para o que se pode fazer, de fato, criando uma metodologia em que o governo, anualmente, e é o nosso sonho, e eu sei que é isso que acontece, por exemplo, no Civitec, que é feito na Escócia, né? Eu li o relatório que foi apresentado pelo GovUK, com as melhores práticas que estão sendo feitas lá. Então, quer dizer, no Dia
Nacional do Desafio Tecnológico, em que o governo federal vai lá e vai apresentar 3 grandes temas, vai abrir para ouvir a sociedade civil com relação a isso, testar isso ao longo de 6 meses e 1 ano, e sendo esse teste bem sucedido, ele vai poder fazer um contrato de 2 anos. O projeto que acabou sendo apresentado tem, por exemplo, 8 parágrafos na parte que vai falar de desempate, de se tiver mais de um interessado, quer dizer, ele me pareceu até mais complexo do que o problema que ele de fato pretende resolver, que já está muito simples, já está colocado, e tanto a experiência internacional como a experiência nacional podem ajudar bastante para que a gente não precise reinventar a roda e sim se aproveitar do que já está sendo feito lá fora, do que já foi criado aqui mesmo no Brasil, para com isso acelerar e viabilizar ainda mais parcerias de startups e pequenas e médias empresas com os governos do Brasil. Queria deixar o site do Brasil Lab, nós estamos em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, nosso canal do YouTube também, nós temos realizado uma série de eventos chamado Brasil Lab Talks, em conversa sobre tecnologia, governo, inovação, inclusive na semana que vem, já vou deixar o convite aqui, nós estaremos com o João Rampini, do Consulado Britânico, participando conosco também do estudo que o Brasil Lab vai lançar aqui sobre esse tema de compras públicas de inovação tecnológica no Brasil, e deixar também os meus contatos para quem quiser depois me mandar uma mensagem, enfim, se a gente não tiver tempo de esclarecer todas as dúvidas e apresentar todos os pontos aqui durante a nossa conversa, eu já deixo aqui os meus contatos para todos vocês também. Queria mais uma vez agradecer pelo convite, a ideia que eu tinha com essa minha fala inicial era exatamente de apresentar esse sobrevoo, um pouco do que o trabalho do Brasil Lab fez, que teve realmente já muito impacto nessa conexão de startups e pequenas e médias empresas com essa visão da sociedade civil sendo protagonista dessa agenda e levando sugestões e aprimoramentos para os governos, e, ao mesmo tempo, colocar já alguma coisa da questão jurídica, legal, colocando meu chapéu de professor de direito para falar a respeito desse tema, mas me coloco desde já à disposição para responder outras perguntas que possam vir, e devolvo a palavra para a Beatriz. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, senhor Guilherme, pela apresentação. Convido agora a senhora Georgina Maratefts, chefe de Programa de Serviços Públicos Locais da Tech UK. Thank you very much, and morning and afternoon. Thank you so much for inviting me here today to talk about one of my favourite topics, public sector procurement. I'm just sharing my screen now, and what I aim to do in these next 15 minutes is give you just a quick overview of the UK GovTech landscape and what that means for SME. So just a quick introduction. My name is Georgina Marateftis. I'm the Head of Local Public Services at Tech UK. Tech UK is the UK's trade body for the tech industry. We have over 850 members. They represent the breadth and depth of industry, and 2/3 of those are SMEs. And we work together with our members to see how technology can improve outcomes for our people, places, planet, and the economy. So in relation to today's session, I'll tell you a bit more about what we do to help support local government, but also suppliers in that market. So our mission really is, how can we help suppliers looking to enter that market, help them to better navigate it, understand the latest trends and opportunities, but most importantly, work with them and together with local authorities to create the conditions for meaningful transformation, and how that technology can help create places where people want to live, work, thrive, and feel safe. And later on in the presentation, I'll tell you a bit more about how we do that. But firstly, UK local government, what comes to mind? Now, these are just some words that our members and local authorities say. I don't mean for it to be overtly negative. There's a mix in there. So we have over 300 councils here in the UK, and they are varied by their structure. So this market can be seen as fragmented, and as a result, it can be seen as quite a challenging market because it's not one single entity procuring. Who do you engage with? Is it the chief digital officer, the finance, the procurement lead, or the elected official? So it can be quite
complex. But for me personally, I'm quite biased. I feel local authority is the market where your technology, product and service can add real value, and it is very rewarding. Our councils here have hundreds of lines of services, so everything from getting a zoo license to dealing with waste management. The breadth and depth there and the opportunities for technologies to make a real impact to people and places is quite big. So both the challenge but also the opportunity is there. And we are seeing local authorities change their mindset when it comes to digital, moving away from just that transactional to focusing on, what's the outcome it can agenda. And these last few months in the pandemic, nearly every council is working digitally. So the opportunities to do things differently are there, as well as the cultural mindset. Digital is no longer just the responsibility of the IT lead, but also our senior leaders. The pandemic has shown that no senior leader can say, I don't get digital. It's now everyone's responsibility. Now, in this slide, I'll just give you a flavour of kind of the spend in the local government market and what that means for SMEs. I've taken some of these data points through our data partner, Tussle, and they report that direct spend with local government is stuck around 20%, but it is far more favourable when we look at the procurement of emerging technologies, and that has doubled in these last 2 years. And that sounds about right when you think about the legacy IT software that councils have as they move away from that and they explore the opportunities of these emerging new technologies and what that can mean for their services and outcomes. Now, in the UK, we have a department called the Crown Commercial Service, and they manage a number of centralised frameworks, and they have been designed to help support SMEs enter and do well in the public sector market. There are numerous frameworks, and SMEs, depending on their product service, are encouraged to join and be on the relevant one for their product or service. One of the most popular ones is the G-Cloud. If you can see here on this slide, I've got some data of what the spend looks like on G-Cloud. And this is open to any public sector to procure cloud services on. It's still quite dominant from central government. The local government spend is much lower, but the positive is year on year that is growing. But so these are the, I would say, kind of, the frameworks and what, governments and departments have created to help create a more public sector friendly SME market. And that's, fantastic, but it's not a silver bullet. Innovation is all about culture, conversations, bringing the right people together to focus on, what's the outcome we're trying to solve. But how do local authorities access the latest innovations? And for me, procurement can be the biggest enabler to that. I know in my previous slides, procurement, I've made it come across more as the foe. But hopefully we can reframe the conversation and talk about the positives of procurement. So in these next few slides, I'll be talking a bit more what we as Tech UK and others have been doing to shift the dial when it comes to procurement. And a key part of that is engaging early. If you're talking about innovation when the procurement is already out, it's far too late on that. And that's something that came out of our survey when we surveyed our SME members. They said that without the appropriate early market engagement,
they are less likely to respond to the tender. So firstly, as a buyer, local authority, you won't be able to have as many wide and varied as responses because you are cutting out SMEs. And also, by not engaging early, local authorities can't stay up to date on what the latest innovations and technologies are, as it's a fast-paced market. So how do we shift the dial? And I very much agree with our speaker before. It is all about outcomes and focusing on specific themes and topics. Obviously, there will be some procurements where you are procuring for a solution, but I've heard horror stories and I've been to local authorities where they would open up the cupboard and there would just sit lots of empty kit that they procured, but because it didn't meet a user need, it had no purpose. And we know local authorities are already cash strapped and, you know, this can't go on and this isn't value for money. So what we've been doing at Tech UK is convening local authorities together with the supplier market on problem-led procurement. So together interrogating the challenge and actually understanding, is this the right problem that local authorities are trying to solve? And then looking at what the art of the possible is. So local authorities have the opportunity to access the latest innovations out there, but also suppliers are better able to understand the problem that their public sector partners are trying to solve. And we've looked at everything from children's services, housing, homelessness, prevention, to many more. So this, in a way, acts as that genuine kind of co-design way of working, and it shows that a number of voices are involved. So when the procurement does happen, it's inclusive and it's not alienating any potential suppliers or innovators. So the local authority gets the better result for them in terms of value, but also for the user. But I appreciate that, you know, working in local government isn't the easiest, especially if you're a new entrant or a SME. The appetite is there for local authorities to work with SMEs. They're very much vocal about but their procurement practices often don't match up to that. So my suggestion as well would be thinking about partnering up maybe with a prime or a large company that has that resource and network. So that's another route to market. And at Tech UK, we regularly host pitch fests on that, again, on a specific theme to bring together innovators in that market. The next one is on the 5th of November around homelessness prevention. If you're interested in that, do get in touch earlier. So again, that's just another route to market and something to think about. And then as I come to a close, I want to kind of finish on a positive and showcase that local government have evolved when it comes to digital. When we talk about innovation, it's no longer just about websites, as I mentioned, actually doing things differently for them, but also their citizens. And a key lever for that was the Ministry for Housing and Local Government's launch of the Local Digital Declaration, which is a live document with a set of principles and aspirations for public services in the internet age. Local authorities sign up to that. There are currently over 200 signatories, but it has a meaning behind it because the actual senior leader has to sign it, not just a digital lead, and commit to doing something that lives the aspirations. And furthermore, there is funding attached, and most recently the ministry had a round of funding for local authorities as they plan for recovery. But to be eligible for the funding, you must be a signatory of the declaration, but also show that you are working collaboratively with other councils. So government is going some way in creating those conditions and environment for collaboration and innovation too. And finally,
just to curate some of the great work happening across the local government ecosystem, we have curated a repository of some of those innovations as local authorities, together with their tech partners, have responded to the pandemic. So anything from mass remote working to supporting those shielding and those vulnerable, so supporting those. And here are my details, do get in touch. But I would say, just to summarize, in terms of the innovation, it's all about people, conversations and culture. And if you can, engage early, I would say to SMEs, engage early with a local authority partner, because if the tender is already there, it's too late. But we are seeing local authorities appreciate that, it's important to have those conversations far earlier, interrogate the challenge and understand, actually, does it meet a user need for both their people, place and organisation? So yes, that's it from me. Thank you. Obrigada, senhora Georgina, pela apresentação. Passo a palavra agora ao senhor Gustavo Maia, fundador e CEO do Colab. Beatriz, olá pessoal, primeiro bom dia, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar participando desse evento com pessoas tão interessantes e apresentações tão interessantes. O Guilherme já é um amigo, parceiro de não tão longa data, mas a gente já vem trabalhando junto, e muito legal ver a apresentação da Georgina em relação ao Reino Unido. Eu venho aqui um pouco como eu sou um empreendedor, sempre fui empreendedor na minha vida, e venho aqui um pouco para tentar trazer o lado do que é um empreendedor que trabalha basicamente com venda para governo. Eu sou empreendedor, fundador de uma startup de relacionamento entre cidadão e governo, vou explicar um pouco melhor, e a gente basicamente vende para governo desde sempre. Então, minha ideia aqui, eu não trouxe nenhuma apresentação, inclusive, porque eu não vim aqui para apresentar minha empresa, não vim aqui para isso, mas vim muito mais para tentar trazer um pouco da realidade do que é esse mercado e do que é que acaba acontecendo e por onde as discussões vão. Eu venho aqui para trazer talvez mais problema do que solução, mas para ver se a gente depois no debate consegue discutir um pouco mais sobre essas coisas como elas são na realidade. Então, contando um pouco sobre mim, eu sou empreendedor desde sempre, tenho 36 anos, me formei primeiro em comunicação, fui estudar marketing, negócios, fiz pós-graduação em gestão pública, e sou um grande apaixonado por governo e por política e da relação entre cidadão e governo, de uma maneira geral. Fundei em 2013 uma empresa chamada Colab, essa que eu sou fundador e sou CEO até hoje. A gente é uma empresa de cerca de 25 a 30 pessoas. A gente basicamente é uma startup que trabalha com inovação dentro do governo e com engajamento cidadão. A gente tem uma rede social, um aplicativo principalmente, que engaja cidadãos pelo país inteiro, e pelo outro lado a gente vende para governos e entra dentro do governo trabalhando por dentro, fazendo uma série de inovações, melhorando a gestão, trazendo mais participação popular, engajamento da sociedade como um todo. O Colab, desde que nasceu, de 2013 para cá, a gente teve um pouco de sorte, um pouco, acho, de competência também, de ter sido um grande destaque no país em relação ao que a gente faz. Fomos eleitos o melhor aplicativo urbano do mundo, a gente tem contrato com a ONU Global, com a ONU Habitat em nível global, é uma coisa que é super difícil. A gente, sei lá, tem parceria com o Facebook em nível global, a única startup brasileira que já foi na F8 do Facebook, enquanto o Zuckerberg apresenta as coisas do Facebook, ele vai lá e apresenta a Colab também. Enfim, a gente sempre teve um destaque muito grande em nível de mídia, em nível de como a gente aparece, tudo quanto é, todos os principais jornais, todos os principais programas de TV do país, a gente já apareceu muito porque a gente faz essa relação de transparência, de melhoria do governo e tal, junto com o engajamento cidadão. Isso é um pouco do cenário do que é o Colab, e eu sempre brinco que se a gente fosse de qualquer outro mercado, talvez a gente fosse uma empresa enorme no Brasil, porque a gente já teve tanto destaque, a gente já teve tanto, já foi tão bem visto por tanta gente no mercado, que em tese a gente deveria ser um negócio muito maior do que o que a gente é. E aí, eu acho que aí a gente chega no assunto de hoje, que é
talvez porque a gente não seja. Você pode jogar, eu aceito nas minhas costas, inclusive, você dizer que é por incompetência, mas tem muito disso relacionado à dificuldade que é ser contratado pelo poder público no Brasil. Eu sei que esse é um problema do mundo inteiro, eu rodo bastante o mundo e tenho debatido sobre esse tema em diversos lugares do mundo. A gente tem investidores, alguns dos maiores fundos de impacto social do mundo, nascidos nos Estados Unidos, são investidores da gente. Então, esse é um assunto que eu gosto bastante e acabo debatendo bastante. Mas o que é que a gente, olhando para o mercado brasileiro em si, o que é que a gente tem? Uma coisa que eu gosto de alinhar já desde o começo é que o governo brasileiro ele contrata bilhões e bilhões de tecnologia todos os anos. Nos últimos 10 anos, a última informação que eu vi é que dobrou o valor de contratações por ano que o governo faz, seja o governo federal, estadual, municipal, no executivo, judiciário, enfim, todo o governo como um todo, ele contrata tecnologias o tempo inteiro. E eu acho que a discussão, inclusive, tem um parêntese aqui, que ela passa muito sobre... A gente está falando sobre contratação de inovação, tipo mandar um foguete para a Lua, ou a gente está falando de contratação de inovação, tipo uma startup que mudou um processinho ali de folha de pagamento de governo e, com isso, dá uma agilidade e barateia muito mais. Porque uma coisa é a inovação de levar o homem à Lua, outra coisa é uma ferramenta que a gente está rodando no mercado privado super bem e você quer colocar no público simplesmente porque vai aumentar bastante a eficiência e a qualidade daquele serviço ali colocado. Isso tem uma diferença muito grande, porque eu vejo o tempo inteiro as pessoas tentando tipificar startup, o que é uma startup, o que é uma inovação, e enquanto isso, no fundo, o Brasil contrata bilhões e bilhões de tecnologia por ano. Então, eu tenho muito medo onde é que você coloca aí o que é uma startup e qual é o nível, qual é o tamanho desse negócio como um todo. A gente tem no Brasil o que rege, aí eu acho que o Guilherme começou trazendo um pouco disso, o que rege no Brasil as contratações públicas é a Lei 8666. Eu abro aqui um parênteses para dizer, eu sou formado em comunicação social, eu estudei bastante governo, mas eu não sou formado em direito, o meu conhecimento se dá muito pela prática, por bater uma cara, muitas vezes, na parede. Então, mas vamos lá, a gente vai ter a 8666 e aí você tem suas modalidades ali dentro. Então, basicamente, o que você vai ter na lei é tentando fazer com que sempre haja uma concorrência, o que é super interessante, o que é ótimo. O problema disso é que se dá muitas vezes, e aí quando você vai falar de contratação de tecnologia, então, se dá pela tentativa de buscar o menor preço. Ninguém nunca vai comprar o melhor aparelho celular, o melhor computador, o melhor ferramenta tecnológica pelo menor preço, você vai ter que pagar mais caro, mas você vai pagar melhor. Mas, enfim, você tem esse tipo de concorrência, e aí aqui tem pregão presencial, pregão eletrônico, que é uma modalidade que veio, inclusive, para expandir isso, que é super interessante. Você tem a mobilidade ainda de concorrência, mas a depender do valor de carta convite, que é quando ela é abaixo de um valor, basta pedir concorrência basta pedir 3 convites, 3 orçamentos e o governo pode contratar, ou então, ainda quando é um valor super baixinho, tem a dispensa da licitação, enfim, porque, em tese, é um valor tão pequeno que não custa nada, não tem problema não ter a concorrência ali, porque é para coisas mais diretas, mais emergenciais, coisas rápidas, ali o governo vai e contrata. Quando a gente começa a ter, então, essa lei é de 1993, eu não acho que essa lei é o grande problema. O grande problema está mais na interpretação da lei e como as coisas foram acontecendo no Brasil do que a lei em si. A lei ela permite contratar diretamente o que é único, o que é inovador, por exemplo, e ela permite fazer, e ela tenta buscar o máximo de concorrência possível para que, como a gente está falando da coisa pública, para que seja o mais barato e seja, no fim das contas, o que o mercado consegue oferecer de melhor. O que é que acaba acontecendo, então? Como essa lei é uma lei que foi pensada, inclusive, num mundo pré-digital e pré-tecnologia, ela é muito mais voltada a serviços e coisas do tipo, o que acabou acontecendo é que, com o passar do tempo, as licitações em si, as contratações de tecnologia, elas foram batendo em órgãos de controle, os órgãos de controle foram colocando uma lupa ali dentro e vendo qual é o problema e qual não é o problema. E, basicamente, o que existe no Brasil, quando eu falo assim, o governo contrata bilhões de reais em tecnologia, o que eu estou falando eles fazem pregões, eles fazem uma licitação,
para contratar um software X e eles contratam. O que acabou acontecendo nesses últimos já quase 30 anos? É que as contratações diretas, elas passaram a ter um foco muito maior dos órgãos de controle, com toda razão, com toda razão. Como podia contratar direto, tinha um monte de gente no executivo e tal, que eles pegavam essa oportunidade e direcionavam ali, vou contratar o meu irmão, que ele tem uma empresa X, e aí eu contrato aqui diretamente, e muita corrupção. Então os órgãos de controle, o que é que fizeram? Colocaram uma lupa muito grande em cima. E aí o que é que aconteceu com o executivo? O executivo ficou morrendo de medo de contratar alguma coisa diretamente. Quando a gente está falando de tecnologia, é diferente da gente estar falando de compra de papel higiênico. Papel higiênico, acabou de me vir na cabeça aqui, tá, esse exemplo, mas papel higiênico nada mais é do que, eu vou dizer que o rolo tem que ter 100 metros, ele tem que ter tal largura, tem que ser macio e algo do tipo. Quando você vai falar de tecnologia, convenhamos que não é assim que você faz. Então, primeiro, não dá para ser pelo menor preço, porque você não vai comprar o melhor computador, o melhor iPhone, o melhor telefone celular pelo menor preço, como também quem está sentado no governo, muitas vezes ele não consegue saber o que é a inteligência artificial que vai tratar a folha de pagamento de uma prefeitura ou de um governo, por exemplo. Então, o que acabou acontecendo é que, como os órgãos de controle ficavam muito em cima das contratações diretas, a gente caiu num problema que eu acho que esse é o grande problema que a gente tem de contratação de tecnologia e, de uma maneira geral, de inovações pelo governo do Brasil. O que é a coisa mais comum do mundo direciona-se licitações para empresas que já sabe, é carta marcada de quem vai ganhar. Eu tenho vários casos que aconteceram durante toda essa história do Colab em si, de como eu rodo o país inteiro conversando com gestores públicos. É impressionante a quantidade de gente que diz, eu quero contratar, eu adoro o produto de vocês, e fica sempre preso no, mas como a gente contrata. Durante essa história, tiveram casos, por exemplo, de me escreve o termo de referência. O governo ele tem muita dificuldade de colocar essa contratação para seguir. Escreve o termo de referência. Tipo, eu vinha do mercado privado logo no comecinho, então eu não sabia o que era o termo de referência. E o termo de referência nada mais é do que a descrição do que vai ser o processo licitatório. Virou a coisa mais comum do mundo e é super comum no Brasil, desde contratação de grandes empresas, a contratação tem startup que está fazendo isso o tempo inteiro, fica direcionando licitação para si, fingindo uma concorrência que não existe. Então, o que é que começou a acontecer? Escreve o termo de referência, e aí a gente cai nesse grande problema que é o direcionamento de licitação para todo lado. Tem várias formas de burlar essa concorrência, e é muito louco porque quando se tem a licitação, quando você tem a busca pela concorrência, os órgãos de controle relaxam e eles não ficam tão de olho como se for uma contratação direta, por exemplo. Vou aqui abrir mais um parêntese de um caso recente. Uma empresa que tem um objeto muito parecido com o que a minha empresa faz, ela custa 32 vezes mais o que a gente custa, só que ela direciona a licitação para ela. Ela vai lá, escreve o termo de referência, no dia faz um pregão presencial, é uma possibilidade, nem que faça eletrônico. Quando você vai ver o que está descrito ali daquela concorrência, ela é para uma empresa ganhar. Só uma empresa consegue ganhar, porque coloca coisas específicas que só uma empresa consegue ganhar. Então, no fim das contas, o que acontece? São bilhões de contratação, bilhões de reais em contratação, mas a grande maioria direcionada. O caso de grandes empresas é muito louco. Como é que o governo contrata uma grande empresa americana que tem uma solução que todo mundo conhece? É muito louco. Essa empresa vem para o Brasil, ela tem, por exemplo, 20 representantes. O que é que ela faz? Ela cria um escudo de representante. Eu vou dar aqui o exemplo, vou pegar a minha empresa, o nome da empresa é A. Eu pego a empresa A aqui, coloco 20 representantes no mercado, eu digo a todos eles que, caso vendam, cada um tem... quem ganhar, né? Caso venda, tenha 20% da remuneração, 20% de comissão ali, e o governo ele faz uma licitação para ver a concorrência entre os representantes. O que é que isso significa, pelo amor de Deus? Na hora que isso acontece, seja lá quem dos 20 representantes ganhar,
quem vai ganhar aqui é a empresa por trás. E isso é um absurdo do tamanho de contratações de tecnologia no Brasil que acontecem exatamente dessa mesma forma. Não interessa de quanto, de quem... Aí vamos lá, eu, empresa aqui, disse a todos que 20% era de comissão, eles brigam entre eles ali, o que der 18% de desconto vai levar a licitação, ele só vai ganhar 2%, mas ele ganhou alguma coisa melhor do que nada. E a empresa por trás, ela ganha 80% de tudo. Então, isso acontece no Brasil de um jeito absurdo, assim, é muito louco o quanto acontece. Escrever termo de referência, esse é o mais comum de todos. Ela vai lá, escreve o termo de referência, direciona para ela, coloca no mercado, o governo vai lá e coloca esse processo como se fosse para uma disputa grande, e no fundo não tem disputa nenhuma. Talvez, e acaba acontecendo muitas vezes, inclusive, está toda direcionada para uma empresa, quando joga isso num pregão, principalmente se for eletrônico, porque tem capacidade de qualquer empresa no país entrar, se ganhar uma que não é aquela primeira lá, direcionadinha, entra um aventureiro e coloca o preço lá embaixo e diz que vai entregar, eles vão e suspendem a licitação, porque não foi a que eu gostaria. E no fundo, tudo que você está fazendo é tentar fugir de órgãos de controle quando não é por aí que deveria ser feito. O que é que acabou acontecendo bastante no Brasil, e é muito louco também de ver. Essas grandes empresas, elas direcionam suas licitações para si, tem um monte, aqui vai um monte de corrupção por trás, aqui é um absurdo o quanto devolve-se dinheiro para cá, investe-se na campanha do candidato A, B ou C. É muito triste, na verdade, tudo que acontece nesse cenário. Mas também existem outras formas, tem startup fazendo isso, ela pega o termo de referência e ela coloca no site dela. Então ela diz, eu não direciono mais, eu não viro para o governo do estado A ou B e digo, tá aqui, porque tem gente que escreve o termo de referência, coloca num pendrive e entrega na mão da pessoa lá do governo, ou então escreve o termo de referência e manda por e-mail escondido, um e-mail pessoal de alguma forma. Nada mais é do que a corrupção pura tentando direcionar a licitação para si. O que é que outros começaram a fazer? Coloca no site. Então, eu não estou entregando nada para ninguém, mas eu estou aqui descrevendo exatamente como o governo me contrata, ele finge uma licitação e é para a contratação direta dessa empresa. Então, isso acaba acontecendo bastante. O que é outra coisa que acabou acontecendo muito no Brasil, principalmente para empresas grandes também, tá? Isso aqui é bastante de empresa grande. A gente tem no Brasil as empresas de tecnologia, municipais, estaduais, federais, e existe no Brasil uma lei chamada 13.313, que é a lei das estatais, que faz com que qualquer empresa que é pública, ela não precisa passar por concorrência, ela não passa por licitação, não passa por uma concorrência na hora de ser contratada por um governo. O que é que essas empresas estatais fizeram? Elas chegam para uma startup como o Colab e diz, olha, vamos fazer um produto nosso que eu pego o seu produto, coloco aqui como se fosse estatal e o governo me contrata diretamente. Eu fico com 50% do valor, você fica com 50% do valor. E o produto nada mais é do que o produto daquela startup ali. Então, tem muito, e esse é um grande problema. O que é que vai passando ainda um pouco do tempo e as coisas vão ficando talvez um pouco piores. Por quê? Hoje, e eu vou pegar o começo dessa minha fala aqui, a gente está falando sobre foguete para ir para a Lua ou a gente está falando sobre uma tecnologia que está funcionando, que é muito boa, que mudou um processo? Hoje em dia, quando a gente está falando sobre software como serviço, que é o que todo mundo aqui está acostumado na pessoa física, a gente contrata o Netflix, a gente contrata um monte de software como serviço, a mesma coisa começou a acontecer bastante. A maioria das startups que passam pelo processo do Brasil Lab, por exemplo, de Guilherme, assim como no mundo todo, tá? A maioria das startups, elas são software como serviço. Então, elas têm o produto dela e ao invés de ficar tendo que instalar o CD na máquina do governo, uma vez que ela vende, é um software como serviço e ela vai evoluindo aquele software dela. Então, se teve uma concorrência hoje aqui que contratou essa ferramenta, daqui a 6 meses, assim como o Netflix muda tudo que está dentro dele, em 6 meses essa solução já é completamente diferente. O que acaba acontecendo? Essa empresinha aqui, ela precisa ficar direcionando licitação o tempo inteiro. Então, no fim das contas, eu quero acabar a minha fala para trazer isso muito mais para o debate em si.
a gente, eu não acho que seja sobre tipificar startup, sobre tipificar o que é inovação, é muito mais como que você consegue. Eu já ouvi isso de várias pessoas, de assim, tá o tempo inteiro tentando fugir dos órgãos de controle. E não é assim que você vai conseguir fazer. O que você precisa fazer, o executivo tem que sentar junto do órgão de controle e tentar provar. Quando você vai fazer uma contratação direta, por exemplo, você tem que justificar o preço, você tem que justificar o porquê daquele objeto, você tem que justificar uma série de coisas, mas que dá uma transparência muito maior. E isso dá a responsabilidade muito maior de quem está contratando também. A grande história é que não adianta ficar tentando inventar soluções mirabolantes para fingir concorrência quando não tem. E por mais que você esteja falando de algo que não é, eu quero deixar isso muito claro. Não estou falando que a única coisa que toda vez que for para fazer foguete é uma inovação e aí sim não tem concorrência, e quando é para contratar uma coisa mais simples de tecnologia, aí deve ter concorrência. Não, pelo contrário. Cada dia mais, como isso aqui está sendo tratado como software, como serviço, o detalhe de cada um vai sendo cada vez mais, cada um tem o seu jeitinho. O que acaba acontecendo ou direciona para a empresa diretamente, é a coisa que mais acontece no mundo. Se você jogar hoje, é bom porque hoje em dia tem muita solução disso, né? Você pega o objeto do contrato de uma empresa numa cidade e você busca naquelas ferramentinhas para ver os termos de referência e você vê que tem mais 100 outras empresas, ou 100 outras cidades copiando aquele termo de referência, inclusive com erro de português igual, assim, o que nada demonstra que apenas que aquela empresa está direcionando as licitações para ela, aquele governo finge que está fazendo a concorrência, aquela empresa ganha e ela vai evoluindo assim. Enquanto a gente, do mercado, as empresas em si não verem que esse é um grande problema, e os governos também não verem que esse é um grande problema, a gente não vai conseguir solucionar esse negócio, a gente não vai conseguir ter as contratações sendo feitas de forma idônea, a gente vai continuar fingindo que existe uma tentativa de mudança, quando no fim das contas o que vai acabar acontecendo é que vai todo mundo preso. Então, essa é, desculpa, a minha fala ser um pouco do lado muito menos de legislação em si, muito mais da vida como ela é, mas eu acho que é a forma que eu melhor posso agregar num debate como esse. Me coloco totalmente à disposição para perguntas, enfim, para depois a gente debater. Abraço. Obrigada, Sr. Gustavo, pela apresentação. Convido o Sr. John Griffiths, diretor de tecnologia da SSDI Ltd Civitec. Right, I'll just share my screen. Thank you. Well, first of all, thank you very much for inviting me onto the webinar. I was asked specifically to take an SME's point of view of how government interacts with innovation successfully. And for this, I've taken our recent challenge, which we were eligible for and won, the exploration stage of something called CivTech. And CivTech is quite unique. It's a government organization which, should I say, a government challenge, which basically takes in requirements from people in companies in Scotland, which they believe are difficult to solve. They supply some money for it. In this case, 2 weeks for £5,000 for 2 weeks. And 3 companies are asked to actually work with the client and actually come out with a 3-month accelerator program to create a minimal viable product. So it's the government putting money in, so the company doesn't have to improve a problem that they have, and it may be in government, but it may be elsewhere, even in the private sector, and to address a challenge. The challenge we addressed was challenge 8 this year. It was infection control in caring environments, so they became safer for everyone who lives, works, and visits them.
And it was in conjunction with a large housing association called Eldon Housing Association, based in Scotland in a very rural environment. And they wish to use IoT, Internet of Things. They wish to use the LoRa network, which you may or may not be aware of low power wide area networks. But in Scotland, they've adopted the LoRa Alliance standard and put the network all over Scotland, meaning that costs relating to data transport for IoT data is very, very reasonable. And CivTech put the two government agencies, IoT Scotland and CivTech, got together with Eldon Group, and we applied for this, and we were successful to be one of the 3 companies to go and actually participate in the exploratory stage. So who am I? My name's John Griffiths. I'm the CTO of Secure Sensor Innovative Design. I founded it in 2013 specifically to look at a platform for the Internet of Things. This was as a result of this. I actually was recruited into the UK government for 3 years as their technology specialist for smart cities and the Internet of Things. And my remit was to look at China, Malaysia, Thailand, and Singapore, and to liaise with governments to deliver smart cities in a correct and structured format using best practice from the UK. To date, my biggest success was I designed, along with the Thai local government, Smart City Phuket, and that has been voted on as one of the most successful outside of Japan smart city environments in Asia. As a result of my work in government, when I left government to return back to my company as CTO, I was then taken on for 1 week a month as the regional consultant for smart cities and IoT for Asia for Savills. They employ about 27,000 people, and I reported to the board on major projects, most of them, not many of them, less than $500 million US. But before that, I had another spell in government. It was as technology specialist for the Welsh government, and I did that for 13 years. And I built the internal structure for data centers in Wales, and eventually ended up as the health specialist, but I'll go into that in a minute. Quite often, when you're in government, one of the great things about it is that you have partners which you can quite often don't mix with normally. And we actually went and looked at basically the Internet of Things as making zero carbon. So looking at the idea of off-grid buildings and using IoT for that. And that actually was as a result of 34 years of my running companies and trying and understanding from the ground roots actually what was needed to get a project off the ground. And having built the first data center in Wales in 2002, believe you me, working with government, and I understand your procurement issues, that they've definitely improved. And I actually work or have been fortunate enough to win 7 Innovate UK awards through the company. And I'll sort of touch on those as we go to the next stage. So I'm going to talk about our application to CivTech. And the application we sent in was regarding infection control and innovation for COVID-19. And we thought the best way of infection control was to make sure you pick up the person who's ill quickly. And you have to do that on a very large scale. So we had another project which we worked with the Glasgow government called the Can Do Challenge, and we had created a system sensor which didn't use Wi-Fi, didn't use cameras,
and didn't use wearables, but we could detect a fall using thermal imaging. So we thought we could take the temperature of an individual from their actual eyes while they're watching television. And then if it went up suddenly, we could then also analyze the cough that came to see if it was a COVID type scenario. That would trigger a very rapid VoIP call to a call center, also run by our software as a service, and would immediately start the actual process of isolating the individual and the ones around them. We used 5G technology in the form of LTE-M, LoRaWAN, which is our IoT transport mechanism, and standard voice over IP to do this. And we thought that's a pretty good solution. We can pick up people in care homes, even in their own home. We can take the temperature every hour, and we can immediately find out if we think they're falling ill from COVID or indeed any other temperature-related disease. However, when we met the client, which was Eldon Housing Association, that is not, although they liked that, that's not what they understood by the challenge. Their understanding of the challenge was accountability for people who actually have come into contact with another person to have used the correct protective equipment, or indeed actually address them correctly, in order to make sure that the disease didn't spread. And they wanted an IoT solution for that, which came as a bit of a shock, really, because that wasn't what we understood by it. But this is the nature of the CivTech challenge. You have 2 weeks of deep negotiation with the people to actually get what they want. So in this case, we used our hardware engineers to develop a Bluetooth low energy hardware module, which linked to LoRa, so that basically we could link it to the track and trace functions of the current Scottish Government app. So how did this work in practice? Well, we called it Safe House Shield. That's the one thing most people forget, is you've got to actually name something first of all. And so Safe House Shield essentially transmitted a low energy Bluetooth MAC address for 3 meters. And anybody with the Scotland Protect app who came in contact with that person within 3 meters would be, the app would go off a bit like a WhatsApp app, and it would then show a personalized but completely secure screen relating to you're running into a vulnerable person. And that vulnerable person, you may need to put a mask on or a shield or anything of that sort. What would then happen is the user of the app and the user of the shield would then transmit their GPS location, time and date to a secure environment. And if required, this could be pulled back for track and trace purposes, though there was a lot of GDPR personal security issues with that. Then, so that was pretty good idea, but that isn't what they wanted either, because unfortunately in their care homes, what they decided was that they would not take mobile phones around because they actually carry the infection themselves. So we turned the whole idea on its head by using a tablet on the door, which would be activated by an NFC or contactless wristband, which also had a Bluetooth beacon in it. And that meant the person would have to agree to actually, they've taken all the required precautions before entering the room. They would use their wristband to then confirm this, so they wouldn't touch anything. And a Bluetooth door lock would then let them in. Quite a neat solution, gave huge amounts of traceability. So this actually meant that we knew how long the person had been there, also where the person had been. That meant actually in the corridor as well, so we could pick up their movements. So they could be a cleaner, for example, so we knew when the floor was last cleaned or the corridor cleaned or sanitized. And they could use these tablets to confirm these various tasks, and it gave a quality control for the environment to know that you can then, if you do have a COVID issue, then at least you can identify it very rapidly and address it.
and you know who didn't come in contact with that person. But that didn't work either, because they had two types of clients. They had private dwellings, and these private dwellings, the people did use a mobile phone. So they would go out to actually to the house, and the shield wouldn't go through the wall. 3 meters, the person might be too far away. So we installed our standard product, which is Safehouse, which is a LoRa-based home hub, which then displayed Bluetooth Low Energy beacon. And what that would do is it would alert the person as they walked to the property that they had to take certain precautions, and ask them to confirm this before gaining entry. The visit was then recorded. The mains powered device was obviously more powerful and could give a 10-meter range for the person arriving with their mobile phone to undertake the task for lonely and potentially vulnerable people. So very good automation. But that wasn't all. What we really wanted were people to leave their homes and still feel safe. And user acceptance was absolutely key. So what we did was we made the hardware module to create its own bubble anywhere inside Scotland. So this is possible because of IoT Scotland and the fact they have a LoRaWAN network which covers the country. So this gave a reason for the person to take their shield with them. And so we modified the shield to then allow a button on it. And this button would then actually supply a GPS location, which alerts the call center there was an issue, the individual needed assistance, and they would then have the mobile phone number of the individual, and they would phone it back. And if they had no answer, it doesn't matter where the person was, didn't have to be in their house, it could be anywhere. They would then escalate the call as they would normally in a telecare situation. And then they knew the location and the time that the person pressed the button. So making an effective way of addressing the issue they had. So finally, user acceptance was absolutely key, and we needed to work with our sponsors for that. There had to be a reason for this person to actually want to use it. And basically, rather than being stuck in your own house and isolating, you could go out and continue a normal day with people actually not being a threat. They would be known if they came close to you, and you'd feel safe. Hence, you'd take your shield. It'd be convenient, very small device, and it would have 12 months of battery life. It would also be relatively cheap at £40, so what, $50 US, and be recyclable. You would replace it every year. It would be recycled for about $30 US. It could be built into anything. It could be a badge, a pendant, a pocket, a handbag, or whatever. But it also had uses as an asset tracker, where, for example, wheelchairs may go missing, and therefore you would pick up the wheelchair where it was, and it would report back when it moved and give you an up-to-date position. Designed and maintained in Scotland, which was a big thing for the Scottish government. If you didn't do that, they weren't going to give you any money, that was for sure. And it was accountable and tracing via the current infrastructure that government had already invested in. That made it really speedy to roll out and very attractive to the minimum viable product, or MVP as we now know it. And because we're turning off all analog lines for this type of alert, and in 2025, it was a very cheap option. They have 128,000 people who use telecare in Scotland. This would reduce the cost of that by £20, so about $25 per month, saving £30 million or $34 million a year straight to be put back into the nation's care. And that's how we integrated with government. Thank you.
Obrigada, Sr. John. Nesse momento, daremos início ao bloco de perguntas e respostas. Lembrando que vocês estão acompanhando a transmissão ao vivo e poderão fazer as perguntas por meio do botão Q&A, Question and Answer, que aparece abaixo da tela de transmissão. Para iniciar nosso debate, convido o Sr. Guilherme Johnston, chefe de parcerias globais da Connected Place Catapult, para fazer a moderação junto aos demais palestrantes. Bom dia a todos, boa tarde para quem está no Reino Unido. Obrigado, Beatriz, e obrigado também a todos os palestrantes. Acho que foi muito interessante as colocações, né, de todos. A gente teve umas experiências, né, diversas, tanto de organizações, né, que facilitam essa parceria entre as startups, SMEs e os governos locais. Também as experiências de duas empresas, uma no Brasil e uma no Reino Unido, sobre os desafios que elas estão encontrando também para implementar essas soluções. Mas eu acho que o principal, acho que os desafios são como trabalhar, né, com o setor público. Isso, acho que isso é comum em todos os países, tanto no Brasil quanto no Reino Unido. O Reino Unido tem feito muito para tentar mudar isso. Como acho que a Georgina falou, o Reino Unido são 300 governos locais, no Brasil são 5.570 municípios também, então um número bem grande também, mas os desafios são bem similares. Eu acho que nós já tivemos algumas perguntas que foram respondidas durante as interessante sobre essa questão, né, de transparência, mencionou essa dificuldade, né, de aumentar a participação de empresas diferentes no acesso às licitações. Então, talvez a gente poderia começar um pouco discutindo sobre esse tema, talvez a experiência um pouco do Reino Unido, não sei, o John também, que ele trabalhou já tanto no governo quanto em SMEs. Então, do seu lado, talvez, John, começando com você, depois a gente pode abrir o debate para os outros, o que você pode falar um pouco da dificuldade da questão da transparência e se existe alguma experiência interessante no Reino Unido que tentou mudar um pouco isso, essa questão de facilitar o acesso de empresas diferentes, né, e evitar esse tipo de direcionamento de contratação para ser algo mais transparente, mais aberto, e que isso também pode facilitar a inovação. Então, talvez começando com você, se você teve alguma experiência no Reino Unido sobre isso. Yes, I do. My experience started quite early on in 2002, where it's slightly different, where the government was competing to actually get a data center. So you had both sides of the procurement. You had the big companies procurement, BT, British Telecom, and we were competing against 43 sites in the world. And then we had a specialist in the government, me, who understood what a data center could bring to the region. So nobody at that time had built anything which used 1/3 of the electricity of the capital city of Cardiff. So all of a sudden, you had a significant procurement issue with actually engaging local firms. And as a result, because it was a technology project, traditional suppliers didn't have the knowledge to actually go in and do this. And so the transparency was that the government was supporting a project and then telling the suppliers, introducing new suppliers to a big multinational, which meant there was a lot of interest in being able to actually tender for this work from companies you wouldn't normally have expected in Wales, or indeed have ever worked with the government before. And that opened up a procurement. It enabled a lot of firms to realize that there was a technology that could be used to save very large amounts of money in the government sector by improving
communications, making online tendering, and all these things. So what the government did was enable the G-Cloud, a little bit later, the G-Cloud sector. And this was a government framework cloud for software as a service. And the interesting thing, we are a 4-person SME. However, we are members of G-Cloud, and our software as a service can be sold to 443 different local councils around the UK, because we filled in the correct tender forms and we've been approved. They were very transparent, very easy. And for any one of those 443 local councils, we have a limit of how much software we can sell them, which is £230 million. So it's potentially, as an SME with 4 people, we now are in a marketplace with no tendering, where we can access 443 times £240 million worth of sales. I would have said that was pretty transparent. Ok, então, obrigado, eu acho que bem, não, muito interessante. E também, Georgina, você teria algum comentário sobre essa questão da transparência e algumas experiências do Reino Unido? Yes, I would just say, building on John's point around transparency, particularly for public sector organisations. So local authority in this case is being better at sharing in advance what their pipeline is. And that's crucial for SMEs, not only in terms of when we used to get that face-to-face time, how it's that virtual face-to-face time, but allowing SMEs who often don't have the resource or time to plan in advance. So if there is a short kind of turnaround tender, the likelihood is they won't respond because they won't have the resource or maybe that specific knowledge to respond then and there. But if they have that transparency in terms of knowing the pipeline, this is what's coming up, they can better prep for that. So yeah, that's kind of some of the feedback that we've heard from our SME members. Ótimo, não, obrigado, Georgina. E acho que até complementando, a gente recebeu uma pergunta aqui da Thaís, acho que é bem na linha que eu também estava pensando, né? Então, como para lidar com essa dificuldade em licitações, por onde a gente deve começar? Então, é uma questão na legislação ou é uma questão comportamental? Então, talvez, Guilherme, você pode começar e depois eu passo a palavra também para o Gustavo, porque eu acho que isso é uma questão interessante aí para a realidade brasileira também. Com certeza, Guilherme. Obrigado aí pela pergunta da Thaís, a Camila também, que está acompanhando com a gente, as mais de 80 pessoas aí que eu já vi que participaram da transmissão. Eu acho que é aquela pergunta um pouco do ovo e da galinha quando a gente fala disso, porque uma coisa não anda dissociada da outra, no sentido de o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quer dizer, o que a gente tem que mudar primeiro, a legislação ou a mentalidade, a cultura nesse tema de compras públicas de inovação? O que eu vejo é que a gente precisa menos de ajuste na legislação e mais de ajuste, com certeza, comportamental, que a gente chama de desafio adaptativo, de mentalidade, como o Gustavo falou até na fala dele. Quer dizer, uma primeira coisa existe uma certa presunção no Brasil de que se você faz uma contratação direta, essa contratação tem algum tipo de corrupção envolvida ou de favorecimento envolvido, e o Gustavo deu vários exemplos de situações em que você, tendo um processo de compras públicas, esse processo pode ser fraudado, pode ser direcionado de outras maneiras. E aí, nesse sentido, o que eu acho é que a tecnologia que pode ser um elemento muito chave para ampliar essa transparência e melhorar esses processos de compras. Basta dizer o seguinte, a gente tem 5.560 municípios no Brasil e a gente não tem uma padronização na publicação dos diários oficiais na internet. Quer dizer, todos os contratos públicos têm que ser registrados e têm que ser publicados. E isso não é feito de uma maneira uniforme no Brasil. Tem prefeitura que coloca uma transcrição no próprio site, tem uma prefeitura que coloca o PDF de um contrato ou do edital de licitação. Inclusive, a Open Knowledge Brasil está fazendo um financiamento coletivo, né, um crowdfunding,
para criar um projeto que vai exatamente usar robôs para fazer uma base de dados unificada com relação aos diários oficiais do Brasil. Ao mesmo tempo, já tem soluções como, por exemplo, o Portal de Compras Públicas, que é uma startup que faz esse tipo de serviço, que ele vende para os governos, é uma plataforma por meio da qual eles vão poder veicular os processos de compras que eles estão realizando. Então, isso vai deixar muito mais transparente, né? E o que a gente sabe é que a escuridão tem medo da luz, quer dizer, quem está pensando em fazer corrupção, sempre, quanto mais transparente e público forem os dados, mais fácil vai ser da pessoa ser exposta e, com certeza, vai diminuir o risco de corrupção. Só que eu ainda acho, de qualquer forma, que a gente precisa de um último ponto que eu tentei destacar nessa minha fala inicial, e a gente viu depois o John contando o exemplo do UK e a Georgina também, que é essa validação de uma metodologia de teste na administração. Hoje em dia a gente sabe que acontece muito de grandes entidades públicas fazerem teste com base em ordem de serviço, ele vai fazendo, mas ele não tem uma base legal. Você pode pegar um promotor que vai chegar e dizer, olha, está errado isso daqui, você não poderia fazer um teste, você tem que de fato contratar, então faça uma chamada pública, um processo de manifestação de interesse prévio, para depois então fazer o contrato. Eu acho que esse último ponto que está faltando, e ao mesmo tempo reduzir a exigência de startups, que muitas vezes você tem vários contratos que você exige garantias econômicas, por exemplo, ou experiência anterior no fornecimento daquele bem, produto ou serviço. E se a startup tem 1, 2 anos, se está com um projeto nascente, ela não vai conseguir demonstrar isso. Então, acho que é mais uma questão cultural de fato, e iniciativas como, por exemplo, o Laboratório de Inovação do Tribunal de Contas da União, laboratórios de inovação que estão sendo criados nos próprios órgãos de controle do Poder Judiciário, vão ajudar muito nesse tema, mas ainda tem um pequeno espaço para melhora legislativa também, que vai ser importante. Ótimo, obrigado, Guilherme. Gustavo, você tem algum comentário sobre esse tema, para o lado da empresa também? Eu fico bastante com esse olhar de Guilherme. Assim, eu acho que quando você tem uma legislação de 1993, é óbvio que você pode melhorá-la. Por exemplo, a 8666 ela traz alguns pontos que são os valores para contratação, para dispensa de licitação, para carta convite, por exemplo, eles são valores nominais, que antigamente era 8 e 80 mil, e agora mudou, dobrou, virou 16, virou 160, mas valor nominal num país onde tem uma inflação que nos últimos 20 anos, aí, sei lá, para 93, 27 anos, a gente teve uma inflação muito maior do que um valor nominal. Então, óbvio que tem melhorias a se fazer na legislação, mas é muito mais sobre um problema adaptativo, é muito mais sobre colocar na mesa quem são os interessados e quem poderia participar. Eu vou contar mais alguns causos, assim. Como esse é um debate, como o Colab, ele sempre foi, ele teve muito destaque nacional, principalmente pelo lado de governo. Muita gente de governo conhece a gente, ele sabe que a gente é muito sério, então acabo tendo essas conversas que a gente está tendo aqui, eu acabo tendo essa conversa com muita gente. Deve fazer um ano, mais ou menos, Congresso Nacional, alguns deputados federais, e vai se debater sobre o assunto. E eu disse, trazendo esse mesmo discurso que eu trouxe aqui, não é necessariamente sobre você mudar a legislação completamente, não, mas é porque se a gente tipificar startup de tal forma, e se inovação for de um jeito, não sei o que lá, cara, não é sobre isso, o problema é mais adaptativo, é mais cultural, mas a gente tem que conseguir fugir dos órgãos de controle. Eu disse, então para aí, porque você não vai mudar a legislação para fugir do órgão de controle, o órgão de controle não vai... Ele não vai fechar o olho porque você mudou a legislação. Então, se ele quiser entrar em cima e debater de qualquer jeito sobre aquele lançamento de desafios, por exemplo, essa é uma coisa que depende. O governo de São Paulo ele vai ter uma capacidade de lançar desafios e de trazer pessoas que vão escolher numa banca ilibada, diferente da prefeitura de uma cidade muito pequena no interior de Pernambuco, que é meu estado. Então, é muito mais sobre uma questão adaptativa, é muito mais sobre como é que você consegue olhar muito pela realidade, e aí eu me sinto um pouco só nesse mercado, ou nessa fala, porque as empresas que estão bem nesse mercado, elas estão direcionando as licitações para si, não todas, tá? Tem muita licitação que ela segue o rito normal, e é uma tecnologia mais comum, e tudo bem, tem uma disputa e tudo bem. Mas tem várias delas que estão direcionando, e para elas é muito melhor ficar caladinho. Ela não vai conseguir olhar agora para o passado dela e dizer, desculpa, nos últimos 10 anos, 20 anos, eu fiquei direcionando licitação para mim, e é por isso que eu sou milionário, e agora eu quero ser correto. Aí ela fica caladinha, continua entregando pendrive na mão de um, escrevendo termo de referência, colocando no site para o outro ver, indicando por ali, por lá.
e no fim das contas o que você tem é uma grande quebra, porque, volto a dizer, não há nada melhor do que direcionar uma licitação para alguém, porque você foge dos órgãos de controle, você não foge, você se esconde dos órgãos de controle, porque finge ter uma competição que não existe, e isso segue. Só o último detalhe é, a parte que Guilherme falou sobre como órgãos de controle, sobre como tecnologia pode ajudar nisso, eu tive recentemente no Ministério Público do Rio de Janeiro, e é incrível o cruzamento de dados que eles estão fazendo, olhando para todas as licitações, e o legal é assim, é você ter essa informação, eles dizem, a gente está conseguindo cruzar todos esses dados aqui e tal, e tal, e tal, e a gente colocou isso no ar essa semana, só que a gente está olhando para os últimos 10 anos de contratações. Então, o legal, e eu gosto de dar essa ameaça para quem está nesse mercado, que é, a licitação que você está direcionando hoje, você vai ser preso daqui a 10 anos. Porque daqui a 10 anos, o que você está fazendo hoje vai ser pego. Então, no fim das contas, eu tenho essa tranquilidade de que quem está fazendo errado vai acabar indo preso em algum determinado momento, porque a tecnologia está ajudando isso. Ok, obrigado. Gustavo, mais alguma pergunta, até para começar pelos palestrantes brasileiros, sobre essa questão da encomenda tecnológica também. Se isso poderia ser algo que pode ser mais difundido, e acho que isso pode auxiliar também a melhorar a questão das contratações. Podia começar até Guilherme, se você... Legal, Guilherme, obrigado pela pergunta, que foi feita pela Maria Carolina Foz, e também o Ari Guimarães Neto do ECTA já tinha levantado esse tema. Eu compartilhei no chat do link um material que o IPEA fez a respeito, que é o Manual de Encomenda Tecnológica, né, que foi coordenado pelo professor André Howen, que é uma das maiores referências do Brasil nesse tema. Quando eu comecei a falar, já nos nossos programas de aceleração do Brasil Lab, a gente sempre apresenta também a figura da encomenda tecnológica como uma possibilidade. A questão é que quando a gente vai falar com as pessoas da academia que fizeram, se você lê o artigo 20 da Lei Nacional de Inovação, ele diz claramente que vai poder ser feita uma contratação direta de startup, empresa, parque tecnológico, desde que envolva o chamado risco tecnológico. A regulamentação do que é o risco tecnológico só foi feita em 2018, embora as alterações na lei sejam de 2016. Então, isso foi de fevereiro de 2018, por isso que a gente não tem tanta implantação disso. Só que quando veio o risco tecnológico, ele fala do resultado incerto sobre produto ou solução inovadora, né? E o que ele trouxe, na verdade, foi mais um conceito jurídico indeterminado. Quer dizer, eu posso dizer que se eu quiser fazer um aplicativo para indicar a hora do ônibus e que horas que o ônibus vai chegar, onde o ônibus que eu quero pegar está e quais as rotas que tem, envolve um risco tecnológico? Ou já existe tecnologia suficiente em outras soluções que está colocada para isso, né? Então, de novo, a gente cai nesse desafio adaptativo. Eu, fazendo a leitura fria da lei, entendo que a encomenda tecnológica é sim um caminho para esse tipo de contratação de solução para startup. Mas é como o Gustavo bem colocou lá no começo, tem coisa que é rocket science, que é realmente uma contratação muito inovadora, então eu quero revolucionar a forma de gestão de processos administrativos ou processos digitais ou comunicação entre governo e cidadão. E tem outras coisas, outras soluções que as startups e pequenas e médias empresas têm, que é mais do dia a dia da administração pública mesmo, e está mais próximo de se fazer as contratações regulares, sendo que talvez o desafio maior é o da contratação do software como serviço, porque você tem uma limitação para fazer contratos de no máximo 2 anos, que podem depois ser renovados por até 5, mas mesmo renovação já não é um critério interessante, então por isso que a gente volta para esses pequenos ajustes de legislação para aprimorar. Mas resumindo, para responder objetivamente sua pergunta, ela é um caminho, mas eu não acho que ela é o melhor caminho, porque eu acho que as startups e PMEs, o que elas têm feito são soluções para problemas mais recorrentes, que permitem um outsourcing, quer dizer, uma terceirização pela administração pública, com questões mais simples que podem ser usadas, contratações também mais simples e mais rotineiras. Agora, para novos processos muito inovadores, com certeza, ela é uma grande porta de entrada. Perfeito, não. Obrigado, Guilherme. Algum outro comentário, Gustavo, do seu lado? Eu me sinto 200% contemplado com o que o Guilherme colocou. É uma coisa, é muito bom para rocket science da vida, mas a gente tem que falar muito mais sobre o que vai ajudar o poder público de uma maneira geral em coisas muito simples que estão aí, que é o que revolucionou o nosso andar de carro, que revolucionou o nosso pedir comida em casa, fazer supermercado. A administração pública ele tem o mesmo tipo de desafio e a gente está preso numa coisa muito mais antiga. Então, é uma ótima solução para coisas incríveis, para rocket science, para coisa do dia a dia, eu acho que não é por aí também não.
Ok, obrigado. Algum outro comentário, Georgina, John, sobre esse tema da inovação tecnológica, pelo que foi discutido aqui na realidade brasileira? Yeah, so I'd like to say something. I think the biggest revolution in government procurement in the UK has been since framework agreements were enabled. Framework agreements are essentially the ability for government organisations to pick from a catalogue of approved suppliers for equipment. And if you got onto the framework agreement, and the framework agreement is an open any number of companies can join the framework. It is up to the supplier then to it's up to the purchaser to pick a set of companies which you may then have a small competitive tender for in the form of a competition. So for example, you would there's a Spark initiative whereby a number of companies will then go onto the Spark IT procurement website, and then totally transparently, whoever purchases one of the 443 county councils or government departments will then pick maybe 3 of that, and then they will compete on services and actually write a relatively small and simple response to a tender. So it doesn't waste the SME's time, and it just means that it's open and honest, because all of the due diligence is already taken care of by joining the framework in the first place, which makes a much speedier transaction, which normally is the kiss of death to an SME. They can't wait 6 to 12 months for somebody to put out a 7-year contract, which they won't win because they haven't got enough money in the bank anyway. So that's one way in which the UK government has definitely streamlined their innovation in this area. And it works. We are just entering into one now where it's 5 NHS areas, of which it wouldn't have been 5 collaborative NHS areas, and with a population of 5.5 million people. And we could not waste the time on one of them, or they'd have maybe one IoT tender to try this out. So what has now happened is that it's worth our while being on the Spark. We've been selected, and we were one of 3, which is we had nothing to do with. They just picked us up from the effectively from the catalogue and gone from there. So I think that's a really good innovation for government procurement. Ótimo, então, muito obrigado. Georgina, por favor. Yeah, just to say, no, completely agree with what John has said. But even if you speak to Crown Commercial Service officials, they always say, you know, that early market engagement is still quite important too. But yeah, the frameworks have done great in kind of shifting and streamlining procurement and encouraging new entrants into the market, but also building on the other point around the challenge-led procurement. I think it's fantastic that we're seeing a lot more of that in the UK, and that's been backed as well by government. We've had that from the Government Digital Service, but also the Ministry for Housing and Local Government, as I mentioned, as part of the Local Digital Declaration, have initiated those 2, but it could even go one step further if that early supplier engagement is embedded into that. But yeah, I think it's positive. There's still more that can be done, and I think the question of culture always appears, but I think if anything, the pandemic has got senior leaders thinking about digital and innovation differently. It's not just the thing that sits with the IT team, or it's really expensive. It's actually, it'll affect genuine outcomes for citizens. Obrigado, Judy. Eu acho que você mencionou essa questão da pandemia e da resposta, né, ao Covid-19 também, que é algo muito
que mudou, porque acho que a legislação não mudou, mas os governos tiveram que se adaptar e a fazer licitações muito mais rápidas e responder a esse choque, né, que realmente testou a resiliência de governos e também de empresas e tudo mais. Acho que isso foi bem, acho que mostrou realmente que é possível, que às vezes não é a legislação, mas sim, mesmo dentro da legislação atual, é possível encontrar soluções inovadoras. Acho que o tempo a gente já está meio apertado, mas acho que até aproveitando um pouco sobre essa questão da pandemia e a resposta, talvez seja interessante ter um pouco de cada um só sobre como vocês acham que isso pode mudar daqui para frente essa questão de licitações, se isso pode trazer novas perspectivas, novas formas, ser mais ágil, se os governos podem ser mais ágeis nessa questão. Talvez você, Gustavo, pode começar com você tem algum comentário sobre isso. É bem desafiador, Guilherme, quando eu fico pensando assim sobre a mudança que acabou ocorrendo, e a gente vê até os resultados que acabaram acontecendo no país de escândalos de corrupção acontecendo em vários lugares. Eu particularmente, e até eu não sei se ficou claro para todo mundo, mas o Colab é uma empresa que é contratada por governos pelo país inteiro. A gente é contratado diretamente. Eu acho que não é o jeito que a gente conseguiu fazer, não é um jeito fácil que outras startups que acabam de surgir, isso seja tranquilo. A gente precisou ralar muito para conseguir chegar nesse aspecto. E o que acabou acontecendo agora na pandemia é que facilitou-se bastante contratações diretas por conta do período emergencial. Abre-se a emergência, então o que acaba se tornando, por um lado, positivo, porque você tem uma série de contratações sendo feitas, mas é isso, você sai, é uma corrida meio que de louco, que acaba tendo um monte de corrupção em cima, órgãos de controle batem em cima, e talvez fique ainda mais forte essa questão de que não dá para contratar diretamente, é muito difícil contratar diretamente porque as pessoas são corruptas. Num país onde a corrupção não está no governo, a corrupção está no governo, está na empresa, está na pessoa que exerce pequenas corrupções. Então, enfim, eu acho que é complexo analisar, principalmente se você for olhar assim, foi super positivo. Não acho que é super positivo, agora é só uma opinião bem pessoal. Guilherme, você tem alguma opinião sobre esse? Eu acho que a pandemia, ela, né, se a gente falava que antes de transformação digital, digitalização de governo era tendência, ela virou um imperativo, né? Agora você vai ter que reduzir contato entre as pessoas, aglomeração, então, quer dizer, é um must do, tem que fazer, isso é irreversível. A gente fez, como eu comentei rapidamente na minha apresentação, uma força-tarefa em resposta à Covid-19 do Brasil Lab, quer dizer, são 2 turmas de aceleração extraordinárias que a gente abriu nesse segundo semestre, de soluções que iam desde a área de educação, como a árvore de livros, que era exatamente para fazer como as crianças vão poder ler usando tablets, agora que elas estão sem acesso às bibliotecas das escolas públicas, ou, por exemplo, o Shopping do Cidadão, que faz atendimento público e online, né? A gente teve um problema no pagamento do auxílio emergencial aqui no Brasil, que só revelou, por exemplo, também a questão do tema da identidade digital, que é uma agenda que a gente precisa avançar nesse pós-Covid. É o que o Gustavo disse também. A gente teve uma elevação do limite de dispensa de licitação no período da pandemia aqui, aumentou-se o valor para contratação direta, que também é um tema que a gente vem falando, talvez a melhor mudança da legislação que podia ser feita era que contratos até R$50 mil, por exemplo, podiam ser feitos sem licitação. O duro é que veio uma situação como a da pandemia e aconteceram, de fato, vários casos de corrupção com esses casos, com esses exemplos de contratação direta, que frustra esse aspecto. E acho que só para fazer uma última ponte com o que o John falou e a Georgina também, o governo brasileiro tem estudado essa ideia do marketplace. O Sebrae, aqui no estado de São Paulo, vai começar, quer dizer, esse mesmo framework agreement que foi criado no Reino Unido, também é uma discussão que está acontecendo hoje no governo federal brasileiro, que tem essa ideia de você criar, as empresas deixam lá suas soluções, já estão habilitadas, que é essa fase exatamente de habilitação que demora muito, comprovação da documentação, e o governo vai poder começar a fazer leilões específicos ou escolha de fornecedores específicos que ele pode realmente pegar na prateleira e fazer essa contratação. Acho que esse é um tema que a pandemia vai acelerar, ou tem que acelerar, junto com a necessidade de uma identidade digital única, que tem a ver com outro aspecto, não tanto com public procurement ou com compras públicas, como a gente está falando aqui hoje.
Quem quiser, aliás, conhecer essas soluções, é só visitar o site do Brasil Lab, brasilab.org.br, que a gente tem todo o portfólio lá e muito do que foi feito nessa força-tarefa da Covid-19. Obrigado. E até porque o John, na apresentação dele, foi até uma resposta, né? O Covid-19 uma solução a isso. Então, seria bom só ouvir para o lado do Reino Unido também, se vocês têm alguma visão de como isso está mudando, se isso vai trazer alguma nova perspectiva para a área de compras públicas no Reino Unido que pode ser útil. Yes, I think the rapid onset of the COVID issue produced a knee-jerk reaction in government to fire, in many ways, in the old saying, ready, fire, aim. And basically, it produced a whole huge host of ideas from companies to solve problems for COVID. We have a specific innovation program called Small Business Research Innovation Program, which is a contract research and is funded by government to solve a problem. And they use that particular contract method because it's agreed by the European Union to ask for COVID-related solutions. What actually happened was, rather than the 400 people or companies who would apply for that on a typical SBRI procurement, 48,000 companies applied for it. Now, the speed of turnaround was 4 weeks. Now, the problem with that is the person with the best PowerPoint presentation going to win? And the answer was probably so. So what has happened since then is government has taken a large deep breath, and they're putting out much more targeted, similarly legal contracts, which are addressing very specific needs, such as early detection of COVID, methods of track and trace and things of this sort, which are much more suited to the people who've been delivering this, as opposed to the people who are profiting on it just by supplying vaporware. And I think the government has learned a lot by those first 3 months of procuring as a knee-jerk reaction. And we hope, or I hope, that they now look a bit closer at what the capabilities of the company is and how they can actually address the challenge. The framework is the same. I think it's just the way in which it was thrown out to the market could be improved. Obrigado, John. Georgina, não sei se você teria algum outro comentário? Thank you. I think for me, it's about hopefully continuing some of that genuine collaboration. It's a word I feel that's overused, and another buzzword that I'm probably guilty of using a bit too much. And I think someone once said that collaboration is hard, but it's doable. And I think that the pandemic has shown us that. I think in particular, even between teams within local authorities, so procurement working closely with digital data teams and also the heads of services, whereas before, procurement teams would often be seen as the blocker, but genuine actually working well together to deliver that outcome, but also between the local authority and also the supplier. So moving away from supplier vs buyer, but actual, supplies being that value added partner. So yeah, breaking down some of that us vs them, but working towards that shared ambition and outcome. I guess, yeah, that's my vision and hope from what we can take from the last few months, if there is anything good to take from it. Yeah. Não, obrigado, Georgina. Exatamente, acho que são muitos desafios ainda, a gente tá aprendendo, né, com toda essa situação também, mas acho que o que é claro também que tudo o que a gente está tentando implementar é também melhorar a experiência do usuário e o benefício aos cidadãos também. Acho que isso foi bem claro, então, durante todas as apresentações também. Acho que a gente realmente tem que encerrar por causa do tempo, mas só, então, se alguém tiver alguma última consideração final, fique à vontade agora.
alguém do lado do Brasil, do Reino Unido, ou já... Eu acho que só para responder a última pergunta que eu vi que colocaram, a Thaísa perguntou sobre os programas de inovação em governo e se seria uma forma de facilitar a transparência da contratação, eu acho que com certeza, né? Mas eu acho que a gente agora, aqui no Brasil, a gente está no contexto de uma eleição municipal, e o que eu gostaria ainda de ver, que eu não vi colocado por muitos dos candidatos, é exatamente a criação de planos municipais de digitalização, e que envolvam, e cujo principal polo inicial pode ser exatamente essa temática de compras públicas. Então, acho que essa agenda pode avançar, e aí cada um que está aqui, representante do governo ou não, da academia ou não, é também cidadão, cidadã, vai votar esse ano e pode, então, acompanhar e buscar promover essa pauta, estimulando candidatos que a pessoa vá buscar para fazer essa agenda. E queria agradecer, Guilherme, mais uma vez o convite, a oportunidade de estar aqui essa manhã. Georgina, John, great to meet you. Essa manhã, Gustavo, sempre uma alegria te rever e poder participar com você para a gente discutir esses temas que são tão importantes e são parte muito, muito relevante da nossa vida, né? Que a gente dedica muito tempo e já há algum tempo fazendo isso. Muito obrigado. Não, obrigado a todos mais uma vez, acho que foi ótimo o debate. Então, nós também aqui da Connected Places, Catapult aqui no Reino Unido, a gente trabalha muito forte essa questão da inovação em compras públicas, como facilitar esse processo também, e é um pouco o que a gente está aqui para isso, para facilitar, melhorar o mercado, tanto do lado da oferta e também da demanda da cidade. Então, acho que isso está muito alinhado com o que a gente está desenvolvendo também. Então, gostaria mais uma vez agradecer a todos, acho que ainda a gente tem mais um debate daqui a 2 semanas também, nessa parceria entre a Connected Places Catapult, a BDI e Embaixada Britânica. Então, até a próxima. Eu acho que eu passo a palavra agora para a Beatriz, e obrigado a todos. Senhoras e senhores, encerramos nesse momento o webinar sobre startups e PMEs trabalhando juntas com governos locais para promover a inovação no setor público. Agradecemos a participação de todos os palestrantes e de vocês que nos acompanham neste palco virtual. Convido vocês a participarem do próximo e último webinar deste ciclo, que acontecerá no dia 4 de novembro, quarta-feira, no mesmo horário, das 10 ao meio-dia, e terá como tema Compras Públicas para Inovação. Desafios e oportunidades para as questões legais e comportamentais. Muito obrigada a todos pela participação e tenham uma boa tarde. Tchau, gente. Thank you.